E aí nós vamos para a nossa primeira parte, que é o básico do Espiritismo. E hoje, no básico do Espiritismo, nós trouxemos um tema diferente. Nós trouxemos no básico do Espiritismo, hoje está livre, né? Hoje está extremamente aberto. Eu vou puxar um tema, mas fique muito, deixa eu só me ajeitar aqui, fique muito à vontade para trazer o tema que você quiser. A gente hoje está aberto a perguntas. Não havendo perguntas, a gente vai para o estudo da noite, que hoje, apesar de serem 3 itens, são 3 itens extremamente curtos, porque o 1 e o 2 trazem exatamente a mesma coisa sobre duas apresentações, as duas apresentações muito próximas. Então, a gente muitas vezes pergunta como saber se a prova que eu estou passando foi uma dívida desta encarnação ou de outra encarnação. É muito tranquilo a gente saber isso. Eu fiz algo nessa vida que justifique passar por aquilo? Se eu fiz, está lá, é dessa vida. Se eu não fiz nada que justifique, bem provavelmente é de uma outra passagem. Né? Então, vamos esclarecer um pouquinho mais. Eu não estudei, eu trabalhei bem pouco, eu nunca economizei, e aí, quando eu chego numa certa idade, eu não tenho nada, eu não tenho bens, né? E aí, nessa hora que eu não tenho bens, eu também tenho a dificuldade das doenças, porque eu também não cuidei da saúde quando deveria. Então, doença, escassez de recursos, condições precárias para estabelecer moradia. Foi criado quando? Foi criado nessa vida. Você não se preparou. A gente não vai nem falar em estudar e guardar, né? Você não se preparou para aquele momento. Você, então, está trabalhando no seu trabalho, o seu rendimento é menor, te chamam para conversar uma vez, você começa a jogar uma pessoa contra outra, alguém te avisa que, olha, aquele caminho não é um caminho bom, esse caminho não é um caminho bom, alguém diz, olha, mas você tem aquela questão de, desculpa, mas você faz aí um leve trás, você é mandado embora, porque aquilo, nessa vida, foi você que ocasionou aquilo. Agora, eu preciso ser muito sincero na hora de fazer essa avaliação. Porque muitas vezes, no meu nível evolutivo, eu acabo por fazer uma avaliação equivocada. E aí eu atribuo a uma outra passagem o que eu estou vivendo nessa. Eu simplesmente não aceito porque eu fiz uma avaliação equivocada. Eu me preservei aqui, eu não fui sincero comigo mesmo ali, e aí eu acabo dizendo que não. O pessoal do trabalho me mandou embora porque eles não gostavam de mim, porque eu era muito sincera. Então você está aí fantasiando, você está camuflando, você está escondendo de você mesma a verdade, né? Esse governo não vale nada, isso a gente ouve falar por muito tempo, né? Não estou falando nem desse atual, a gente ouve falar por muito tempo, o governo não vale nada, por isso que eu estou nessa situação. Não, não, porque se fosse isso, todos estariam naquela situação, e, no entanto, nem todos estão. Silvia, por favor, bota a mensagem de novo, porque eu tentei ler e não consegui. Dá um copia e cola aí, por favor, só para eu não ter que ficar esticando o braço e botando o braço lá no telefone. Por favor. Tá. Eu me prendi ao. Porque esse seu telefone eu botei como claro desativado e esqueci. Então eu estou vendo desativado
e estou lá perdidinho, mas aqui, desativado pergunta, o que houve? Então, a Silvia nos traz que tem uma pergunta, por gentileza, coloca aí a pergunta e vamos ver se a gente consegue responder. Hoje tá um pouquinho difícil, a gente já explica. Então, a Estela traz para a gente. Depois, gostaria de poder fazer uma pergunta sobre outro canal que eu adoro assistir. Se eu puder, gostaria muito de saber sua orientação. Estela, fica à vontade para fazer as perguntas, não tem problema algum, não precisa nem pedir. Na medida do possível, a gente tenta usar a doutrina espírita, tenta usar o Evangelho de Jesus para responder, né? A gente não está habilitado a orientar. Então, enquanto ela prepara a pergunta dela, então é isso que acontece. A causa é dessa vida ou a causa é de outra passagem? Bem, provavelmente vai ficar muito claro para você quem é quem nessa história. Uma outra pergunta que muita gente não faz é sobre o desligamento, porque a gente já tem um básico do Espiritismo falando sobre desencarne e desenlace, né? Então, o desencarne é o desligar o desligar do espírito desse plano, então o espírito volta para o plano volta para o plano espiritual. Então ele desligou, ele já voltou. O desenlace ele pode acontecer junto com o reencarne, ele pode acontecer depois. O desenlace é o desligamento do espírito ao corpo. Então, desencarne. O espírito se desliga desse plano, acabou. Ele já está no plano espiritual. Por mais que ele veja tudo aqui, que ele acompanhe a vida aqui, ele está no plano espiritual. O desenlace é quando ele desliga de fato do corpo, né? Nós temos aí relatos, e são muitos os relatos, de espíritos dizendo que acompanharam o próprio velório, que acompanharam a dor das pessoas que estavam no velório, que acompanharam outros espíritos nesse mesmo velório. Então, ele tinha a sintonia, inclusive, para ver outros espíritos que acompanhavam os seus corpos. Via também os espíritos malfazejo que estavam ali se alimentando daquela energia de dor. Tem espíritos, a gente vem aí na Ivone, né, na queridíssima Ivone Pereira, que nos deixou obras maravilhosas e o auge das obras dela, mais conhecida, por isso eu chamo de auge, e é uma obra maravilhosa, é Memórias de um Suicida. No Memórias de um Suicida, ele, após o suicídio, ele fica vagando nas redondezas do lar dele. Depois ele começa a vagar por outras ruas e aí acontece dele ver algo que ele chama de algo parecido a uma procissão e aí ele é pego nessa procissão e é levado. Vai para o Vale dos Réprobos. E aí ele fica, então, um período no Vale dos Réprobos, só para depois, então, ser resgatado e começar, então, o seu processo de recuperação. Lembrando sempre que suicídio é uma das piores coisas, se não a pior, que a gente pode fazer. Porque a gente vai se suicidar, vai deixar muita dor desse lado e vai interromper um ciclo. A gente simplesmente interrompe o ciclo, vai passar por muitas perturbações. Quando recobrar um mínimo de consciência, para não chamar de equilíbrio, né? Então, quando recobra um mínimo de consciência, de equilíbrio, vai ter que reparar toda a questão do suicídio para depois voltar para o seu ciclo normal, seu ciclo de progressão. Lembrando sempre que Deus sempre nos abençoa. Então não há maldade em Deus. Deus é amor. Então ele cria todas as situações para que a gente, mesmo numa situação ruim, consigamos evoluir, consigamos ir além, né? Que a gente consiga ir um pouco mais. Vamos ver lá se tem
mais alguma pergunta? A Silvia não botou nada, então eu acredito que não tenha. Ah, tá. Então, ela bota que é sobre o Spirit Box. Eles investigam mortes dos desencarnados. Eles respondem a todas as perguntas, inclusive fazem barulho no local. Tem verdades nisso, irmão? Fico horas assistindo. Obrigada. A gente, todas as vezes que somos levados a analisar alguma coisa, Emmanuel nos ensina, antes de Emmanuel, o livro dos Espíritos nos ensina, o livro dos médiuns também nos possibilita aprender que, para entender alguma coisa, a gente precisa usar de lógica, e uma lógica muito, muito simples, né? Então, eles investigam mortes de desencarnados. É possível investigar, né? Respondem a todas as perguntas, inclusive fazem barulho. Então, eu acredito que os espíritos respondam a todas as perguntas, inclusive fazendo barulhos no local. O que a gente tem hoje na literatura edificante, já que Kardec escreveu lá atrás, e quando Kardec escreveu, ele investigava exatamente esse tipo de evento. Foi isso que convidou Kardec a estudar a doutrina espírita. Foram as mesas girantes que conversavam com pessoas, né, através de batida. E ele percebeu que tinha uma inteligência atrás daquilo. Então, a literatura edificante, que é a literatura paralela ao espiritismo e que a gente usa como estudo, elas são consideradas pela Federação Espírita Brasileira como obras que a gente pode usar em estudo. Essa literatura, ela diz que lá atrás esses eventos eram necessários para trazer saber. Mas, cada vez mais, esses eventos são mais raros e mais difíceis de acontecer, porque para que eles aconteçam é necessário um dispêndio, é necessário o uso de uma grande quantidade de energia. Então, é difícil, sobretudo nos tempos de hoje, os espíritos conseguirem alguns efeitos, né? Porque precisa de muito ectoplasma, precisa de muita energia. A gente já sabe que, se eu sou espírito, eu posso usar ectoplasma de médiuns doadores próximos. Em alguns casos, de médiuns doadores até distantes, mas eu vou precisar do médium doador para promover aquilo. Um espírito de alta classe, ele consegue promover o evento sem, no entanto, usar o médium doador, porque ele já domina um pouco mais essa questão energética. Mas a lógica nos leva a pensar o seguinte: com qual intuito isso aconteceria? Né? Para quê? Porque se tudo que acontece aqui é para o aprendizado, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso tirar disso como aprendizado? Que os espíritos existem, isso já temos prova. Então, eu não estou dizendo de modo algum que o canal é uma falácia, que é uma mentira e tal, não estou falando isso, não, longe de mim. O canal pode sim ser verdadeiro, mas a questão que me vem é: a troco de quê? E a troco de que acontece isso quando eles querem, onde eles querem e por que eles querem. E aí a gente cai na mesma questão dos trabalhos de adivinhação, não menosprezando ninguém. Então, a cartomante, ela vai lá, ela lê a carta, mas todo dia, toda hora? Que espírito é esse que está disponível para ela quando ela quiser, da maneira que ela quiser? Podem ser vários espíritos. Pode sim ser vários espíritos. Mas a gente tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito claro nesse sentido: dá de graça o que de graça você recebeu. Então, todas as vezes que eu envolvo valores, por padrão, os bons espíritos se afastam. Os espíritos com mais luz, eles se afastam.
Se os espíritos com mais luz se afastaram, quem vai se aproximar? Bem, provavelmente espíritos zombeteiros, espíritos de classe inferior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de evento. Ou seja, não é certo... Bota a pergunta de novo, por favor, Silvia. Então, você botou lá no final. Tem verdades nisso? Tem muitas verdades nisso. Tem muita verdade nisso. Sobretudo a verdade de que podem não ser espíritos superiores. Tem a verdade de que com qual frequência aquilo de fato acontece. O que há ali, o que pode tirar, o que até certo ponto é espiritismo e o que até certo ponto pode ser visto como charlatanismo, com todo respeito ao canal. Se tiver mais alguma pergunta, a gente vai à pergunta. Se não houver pergunta, a gente vai para o estudo do dia, né? Eu repito, ele é pequeno, a gente tem tempo, mas a gente precisa da colaboração da turma, né? Se não houver colaboração, a gente segue com o estudo. A Silvia não botou, é porque não tem pergunta. Então a gente encerra aqui. Não, vamos só esperar a resposta. Não, vamos só esperar a resposta da... Eu esqueci o nome dela agora, é Estela. Eu acho que é Estela. Vamos, só volta um pouquinho, vamos só esperar se ela acorda, se ela não concorda, se tem mais alguma questão em cima dessa questão que ela trouxe, né? E aí a gente segue. Pode voltar a lâmina, Silvia, se quiser também, se não quiser, deixa da maneira que está, não tem problema. Para ela nos responder, a gente traz também mais uma outra questão. A questão de reencarne familiar. Aderlei, como é que se dá essa questão de eu vir naquela família? Eu sou simpático àquela família? Eu tenho algum vínculo com aquela família? Normalmente, tem-se algum vínculo. Quando o espírito ainda é muito primitivo, ele pode estar no começo das relações com aquela família, mas, por padrão, aquela família também vai ser um pouco mais primitiva, ou seja, são espíritos mais jovens. Quanto mais velho fica o espírito, ou quanto mais tempo ele tem de sobrevida, o que acontece? Ele cria laços. E nessa de criar laços, ele começa a vir nesses laços. Então, ele pode vir por dívida, ele pode vir para auxiliar, ele pode vir para elevar o crescimento daquela família, ele pode vir com uma tarefa, com uma missão, né? A Estela, então, agradece a gente. Eu juro que eu estou numa posição ingrata, mas estou com a câmera aqui, posso mexer na câmera e não mexer aqui. E agora eu estou numa posição melhor, estou nada. Sim, vou me policiar, obrigada. É vigiar e orar, né, Estela? E eu sempre penso assim, é óbvio que no nosso nível, nível emocional, espiritual, intelectual e moral, é claro que no nível que a gente está, a gente gosta assim de umas desgraças, a gente gosta de algumas coisas diferentes, a gente gosta e acaba indo lá de vez em quando. Mas o ideal é você se policiar para ser. Entende que aquilo não te faz crescer, aquilo não te traz conhecimento, cada vez vai menos, até a hora que você não conseguir ir mais. Eu não estou falando em relação ao canal, estou falando em relação a tudo, em relação a tudo. Então, a gente esclareceu. Vamos, assim, encerrando. Tem mais uma pergunta? Manda a pergunta, então, dona Silvia, por favor. A Marivalda traz para a gente qual a visão do espiritismo em relação às cartas de tarô. Livro dos Espíritos, a gente tem algumas questões sobre jogos de adivinhação. A gente entende a carta de tarô como um jogo de adivinhação. Não há ciência, né? Não existe uma ciência embasando como aquilo funciona, como aquilo se dá.
não há filosofia, então não há uma questão de uma linha filosófica que embase aquilo. E não há a religião por trás exclusivamente do tarô. Então, eu posso ser da religião A, jogar tarô. Qualquer pessoa pode fazer um curso de tarô, que é a interpretação das cartas. Mas, de novo, a gente vai para a questão das mesas girantes. Existe inteligência na apresentação das cartas? Existe daquele que interpreta só. A carta em si, ela não manifesta nenhuma inteligência. Então, você mentaliza a pergunta, o outro mentaliza a pergunta, abre-se a carta e ele faz a interpretação da carta. Isso é tido como um jogo deveras perigoso, porque espírito sempre vai ter. Sempre vai ter. Você pediu, procuras e achareis. Isso é fato. Espírito sempre vai ter. A pergunta é: qual é o nível daquele espírito que está ali? Qual é o nível moral da pessoa que faz a leitura da carta? Com qual intenção ela faz a leitura da carta? Tem que pagar meu aluguel, tem que pagar meu aluguel, tem que pagar meu aluguel, tem que pagar meu aluguel. Ai, 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 tem que vir alguém para eu jogar, tem que vir alguém para eu jogar. Aí, oi, tudo bem? É você que joga carta? Sou. Aí a pessoa chega, eu jogo a carta por R$ 50. Eu jogo a carta por doação de vela, né? Muita gente já deve ter visto isso, não cobro nada. É só doação de vela. Só que quando ele começa, ou ela começa a jogar as cartas, aí eu tenho que dar comida para A, eu tenho que fazer trabalho para B, e lá se vai, de acordo com a roupa que eu tiver, de acordo com o cuidado que eu apresento com a minha pele, de acordo com o trato que eu boto no cabelo, de acordo com as joias que eu uso, de acordo com a maneira que eu falo. Em alguns casos, o trabalho, o valor do trabalho vai usar esses itens como base de preço. Gente, por favor, isso não são todos, isso é a maioria. Existem bons espíritos por trás de uma situação dessa, Aderley? Tem, muito mais levando a pessoa que não tem outro caminho para ir, então, olha, vamos levá-la nessa leitura para a gente lá poder guiar. Nessa hora, os bons espíritos vão auxiliar. Na hora que não faz sentido, eu vou lá por curiosidade, eu vou lá porque eu quero saber se o meu marido está me traindo, eu quero saber se a amante dele está tratando bem, porque eu não tenho nada contra a amante, por favor. Né? A minha questão aí é saber se a amante do meu marido está tratando bem o meu marido. Até porque depois que ela entrou na nossa vida, minha vida ficou uma maravilha. Eu tenho mais folga, eu tenho mais tranquilidade, ele está mais atencioso comigo. Então, se eu vou lá para fazer fofoca, bem provavelmente quem vai responder a fofoca é um zombeteiro. Né? E tem a questão, de novo, da sintonia. Mas, Aderley, você faz live, peraí, segunda, quarta e sexta, e aí, você tem sintonia segunda, quarta e sexta? Não. Não. Não, porque o meu trabalho ele pode sim ser feito sem uma sintonia. Eu estudo bem o que eu vou fazer, trago o que eu vou falar preparado, e aí eu tenho, sim, inspirações, porque eu tenho pelo menos um mentor pessoal. E esse, se eu estou no caminho do bem, vai me ajudar. Se eu estou no caminho do bem, bons espíritos vão me ajudar. Jesus disse: onde dois ou mais lá estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então eu não venho aqui para pedir dinheiro, eu não venho aqui para roubar o tempo de ninguém e procuro a todo tempo levar o auxílio. Bem, provavelmente isso faz com que eu seja auxiliado. A gente já recebeu diversos convites de doação para live e a gente diz, não, por enquanto está dando para tocar, a gente está conseguindo resolver e tal, para justamente evitar, olha, se dá para tocar, a gente não precisa aceitar a doação.
né? Então, por enquanto, está dando para tocar. Então, por enquanto, a gente não vai. A Estela ri, né, dizendo lá que entendeu, né, a questão, e a gente, então, esse comentário foi ótimo. Mas é muito o que acontece, viu, Estela? Se a gente fosse... E aqui é uma... Gente, por favor, é uma brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto. Se a gente fosse um pouco esperto, a gente aceitava as amantes com mais tranquilidade. É brincadeira, é piada. Piada de extremo mau gosto. A Marivalda traz para a gente: é possível ter espírito do bem? É possível ter espírito do bem, estar presente, mesmo que a pessoa cobre pelo serviço? Então, Mari, foi o que a gente falou. Então, o Aderley está num período muito difícil. O Aderley não está conseguindo ser acessado por ninguém. O Aderley precisa iniciar um caminho. Ele tem que iniciar um caminho. Então, já que eu passo perto da igreja, não dou atenção, passo perto de centro, não dou atenção, passo perto de ecumênicos, outros não dou atenção, então, sim, os espíritos vão sugerir, porque você não vai a uma cartomante. E aí chega lá, os espíritos vão inspirar essa cartomante a dizer: olha, você precisa cuidar um pouco mais da sua espiritualidade. É óbvio, como ela está no espiritismo voltado para a espiritualidade dela, Umbanda, Candomblé e por aí vai, ela vai te sugerir isso, né? Porque essa é a verdade dela. E aí cabe a você interpretar. Né? Olha, você tem que cuidar da espiritualidade. Ah, legal. Então eu tenho que começar a estudar para ser uma pessoa melhor. Como eu vou fazer esse estudo? No lugar que eu melhor entender a linguagem daquele lugar. Então, os bons espíritos, nessa hora, eles vão lá firme e forte. Né? Vão lá firme e forte. No dia que a cartomante está disposta a ajudar, eu quero ajudar, eu vou ajudar, eu preciso ajudar. Os bons espíritos vão na mesma hora. Está no bem? Os bons espíritos chegam na mesma hora e chegam aos montes. Não tem essa. Então, assim, a gente conseguiu concluir o nosso básico do espiritismo.